Entre Mulheres, ou Women Talking, é o assunto deste vídeo de hoje. Filme dirigido pela Sarah Polley, com um elenco que conta com Claire Foy, com Jessie Buckley, Rooney Mara e Frances McDormand, entre outras pessoas. Women Talking, ou Entre Mulheres, foi o grande vencedor do TIFF, Festival de Toronto, do ano passado, e desde então já vinha sendo apontado como possível indicado ao Oscar de melhor filme, coisa que aconteceu. Ele é um dos indicados ao Oscar de melhor filme de 2023. Não sei se vai ganhar, não sei quando você está vendo esse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo só depois do Oscar. Ele tem chances remotas, eu diria bem remotas mesmo, mas é um dos filmes que vale muito a pena a gente falar nesse 2023. Curioso que tenha sido o último filme a estrear dos indicados ao Oscar a melhor filme, aqui no Brasil pelo menos, e de longe é o mais devastador, como eu vou falar nesse filme. Mas antes, ó, aqui do lado, assine este canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, assista os outros vídeos e dê um like. Tem muita coisa sendo colocada por aqui todas as semanas e ó, a frequência vai aumentar ao longo de 2023, ok? Eu preciso muito do seu like. Entre Mulheres está indicado ao Oscar de melhor filme e melhor roteiro adaptado. Ele é baseado num livro de Miriam Toews, que conta uma história real acontecida numa comunidade menonita da Bolívia em 2011. Aliás, é uma história levemente baseada nessa história dessa comunidade menonita. A comunidade menonita é uma comunidade rural que rejeita, de certa forma, a modernidade. Não tem contato, não tem internet, não tem televisão, nem nada. Vivem ali meio enclausurados no seu mundo, sem pouco contato externo. Inclusive, a história original da comunidade menonita conta que as pessoas, inclusive, falavam um outro idioma, o que dificultou muito a resolução desse caso que está aqui retratado, de certa forma, nesse filme. A história desse filme é até relativamente bem simples. Nessa comunidade, as mulheres são frequentemente estupradas pelos homens. É isso mesmo que você ouviu. Os homens as drogam com uma espécie de spray ou alguma outra coisa. Não dá para entender, isso não está muito claro no filme e não faz nenhuma diferença. Elas são drogadas e os homens as estupram à noite, e isso é uma coisa que acontece constantemente e vai levando as mulheres até um ponto em que elas não aguentam mais. E o que acontece? Elas deliberam, elas fazem uma espécie de plebiscito entre elas para decidir o que elas vão fazer. Elas vão matar os homens ou elas vão ficar na comunidade, principalmente entre essas duas últimas opções. Elas vão ficar na comunidade e lutar contra isso, ou elas vão fugir. Fugir mesmo, fugir, sair da comunidade e deixar os homens sozinhos. Só que essa votação acaba terminando empatada, e aí um determinado grupo de mulheres de duas famílias diferentes é que vai para um celeiro dentro dessa comunidade e vai deliberar sobre isso, vai decidir, vai desempatar a história. Elas ficam ou elas ficam e lutam contra isso, ou elas vão embora. E aí o filme toma forma, porque a gente tem nesse grupo de mulheres várias pessoas, várias mulheres com opiniões diferentes. Então você tem a mais religiosa, que quer resolver tudo na paz e conversar. Você tem a mais raivosa, que quer brigar com eles. E você tem a que quer fugir, a primeira que quer fugir. Então é um embate entre elas, de certa forma, para decidir o rumo de suas vidas e principalmente para dar um fim a esses abusos horrorosos que elas percebem que estão acontecendo. Isso não é uma coisa que acontece, que tem acontecido só frequentemente, é uma coisa que acontece ao longo das décadas, ao longo da vida delas. Nessa comunidade existem filhos e filhas que já foram gerados dessa forma, e isso tudo entra na conta. É claro, o filme, aliás, um parênteses bem interessante. Quando eu comecei a assistir esse filme,
Eu achei que fosse um filme ambientado em séculos passados, sei lá, em 1780, até pelo fato de ser nessa comunidade e não ter nada que indicasse que o filme é ambientado nos dias de hoje, até que passa um determinado carro fazendo o censo dos Estados Unidos na década de. No ano de 2010. Aí que eu me atinei. É um filme ambientado hoje, o que torna tudo. Não que tenha sido bom lá atrás, mas assim, torna tudo muito pior, porque a gente vive numa era em que o feminismo, em que os direitos das mulheres são completamente diferentes do que foi em 1780. Não que fosse justificável lá atrás, claro que não. É, em 1780, as mulheres serem estupradas. Isso nunca foi justificável na história. Né? Mas é fato que os direitos das mulheres, isso avançou muito, claro, até o ano de 2010. Então tornou isso muito mais difícil para mim assistir. Eu acho que vale o aviso que não é um filme muito fácil de assistir. Eu acredito que principalmente as mulheres vão ter uma certa dificuldade em lidar com isso. O assunto dito por elas ali, talvez não, talvez tenha dificuldade de lidar com a situação. O filme talvez seja um pouco difícil de assistir para algumas mulheres, ou para todas as mulheres, não sei, vocês vão me dizer, em função do assunto propriamente dito. Mas a deliberação, quando elas se reúnem para deliberar sobre o que vai acontecer, é o que faz o filme acontecer de fato. Não dá pra gente dissociar esse filme do movimento Me Too. E muita gente tem dito, várias matérias sobre o filme já têm dito, que esse talvez seja o grande filme feito nessa era do Me Too, em especial quando a gente pega o assunto propriamente dito e a discussão dele, porque o filme ele é quase que todo uma grande discussão sobre o direito das mulheres, sobre a condição das mulheres nos dias de hoje, né, 2010, e sobre como se levantar contra abusos cometidos por homens. Isso é exatamente o Me Too. Claro, o Me Too surgiu no contexto de Hollywood, não dá pra gente dissociar uma coisa da outra. E os diálogos, e eu acho que esse é o grande ponto forte do filme, os diálogos são muito bons. A história que elas vão construindo ali, a deliberação entre elas e os embates entre elas, porque tem várias questões que são colocadas. O grupo que quer sair, por exemplo, fica pensando se devemos levar as crianças, devemos levar nossos filhos, e um outro grupo vira e fala que depende da idade. Porque se os nossos filhos forem adolescentes, eles são homens e eles são criados sob essa égide e eles são ensinados a cometer esses abusos com as mulheres. Então esses filhos, eles têm que ficar com os homens. Então até qual idade a gente poderia levá-los conosco? Essa é apenas uma dentre as muitas discussões propostas no filme. O que eu acho interessante, e talvez o que eu vá falar agora seja um spoiler, atenção, vou colocar inclusive o aviso aqui embaixo, porque pode ser que seja um spoiler, né? Se você não viu o filme, dê um pause nesse vídeo e volte aqui quando você assistir. O que eu achei interessante é que não existe essa unanimidade entre elas, né? Não pode existir, assim como não existe nos dias de hoje. O que fazer com um abusador? Matar? Prender? Fugir? É claro que um abusador, ele precisa ser denunciado, né? Mas no caso delas, elas não tinham como denunciar. Então o que fazer? Não existe um consenso entre elas, como eu acho que é um filme que nos faz pensar, principalmente mulheres, como eu posso agir em relação ao meu abusador, em relação a um possível abusador. O que eu faria na situação dessas mulheres? Eu acho que o ponto desse filme é esse. O que todos nós, que eu estou falando mulheres porque é um filme que pega muito mais as mulheres, mas eu acho que nós homens também precisamos pensar nisso. O que fazer em relação a um caso de abuso? Nesse caso, elas decidem por
algo que eu não vou dizer, mas eu acho que não é uma decisão fácil e não é uma decisão única. Elas poderiam ter seguido pelo outro caminho e existiram argumentos durante o filme que apontavam isso, e que a gente deveria, que elas poderiam ter decidido pelo outro caminho, mas elas acabam não fazendo isso. Porque não é uma decisão fechada, não é uma decisão fácil, não é uma decisão única e é uma discussão que hoje, em 2023, ela ainda está em curso, já avançou muito, na verdade, da época que o filme é passado, 2010, 2011, mas ainda é uma discussão que provoca discussões. Ainda é um assunto que provoca discussões e eu acho que vai ainda demorar um tempo para que essas discussões sejam parte do nosso dia a dia, que não existam mais essas discussões. O abuso é isso, tem que ser combatido dessa forma e pronto, acabou. Ainda vamos demorar um tempo, infelizmente, para a gente chegar nesse ponto. É um filme muito bem dirigido pela Sarah Polley, mas que eu acho até que tem um ponto negativo, mas um ponto bem pequeno negativo, que é a discussão, às vezes, parece que ela entra num emaranhado ali, num poço sem fundo, e não vai chegar a lugar algum. Sim, eu entendi depois que isso é proposital para que ela seja uma discussão mais profunda, mas em determinados momentos você parece achar que ela está girando em círculos. E isso torna o filme, você acaba achando que o filme está indo um pouco, tem uma duração um pouco a mais do que deveria, né? Não é um filme longo, mas o fato disso acontecer nos dá a impressão de que é um filme longo e de que ele poderia ter algumas coisas editadas ali. Mas isso é um ponto bem pequeno que não estraga o prazer de assistir Entre Mulheres, se é que você vai ter um prazer, porque eu disse no início, é um filme difícil, é um filme que toca num tema difícil, principalmente, é um filme que pode ser desagradável para muitas pessoas, principalmente a discussão em si, porque o filme acerta em não mostrar os abusos. Eu acho que é um acerto não mostrar exatamente o abuso, a gente vê a consequência ou as consequências deles, mas o grande acerto do filme é focar ali naquele diálogo. Agora, não teria sido esse filme não fosse o trabalho espetacular do elenco, que eu não entendi até agora, porque ninguém desse elenco está indicado ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, principalmente esse trio central que eu já falei. Rooney Mara, Jessie Buckley e Claire Foy. Essas três poderiam ter sido tranquilamente indicadas ao Oscar de melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante. A Frances McDormand, que é coprodutora do filme, tem um papel pequeno no filme. Poderia também ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante? Poderia. Mas, enfim, eu acho que várias das interpretações desse filme poderiam tranquilamente ter figurado no Oscar desse filme, não estão, não sei porquê, assim como o próprio trabalho da Sarah Polley na direção, ela soube muito bem conduzir, porque não é um filme fácil de filmar. Ele é quase todo ambientado naquele cenário, é como se fosse uma peça de teatro, sim, todo ambientado naquele cenário, ele é, vamos dizer assim, 80% ambientado naquele cenário, daquele celeiro, e não é uma coisa muito fácil você conseguir dirigir e dar dinâmica a um filme desse tipo. Quem assistiu o meu vídeo sobre a baleia, eu falei um pouco sobre isso, como é filmar em um só cenário e dar dinamismo. Falou-se muito sobre o fato da Sarah Polley não ter sido indicada ao Oscar de melhor direção, poderia tranquilamente sim ter sido indicada, mas eu acho que o mais importante, à parte os prêmios, é a mensagem que o filme deixa de todos nós, homens e mulheres, precisamos estar atentos e discutir muito o abuso contra as mulheres feito pelos homens. Então é isso, conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual foi a sua percepção desse filme, concorda com o que eu disse, discorda? A gente continua a discussão aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo sobre cinema aqui do canal e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre música, sobre séries de TV, sobre cultura pop, sobre entretenimento e sobre a vida em geral.
Até a próxima!